Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechada por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor, na solenidade de Pentecostes. Hoje celebramos então o domingo de Pentecostes e o evangelho que estamos refletindo é de Jesus Cristo, de autoria de João, capítulo 20, versículo de 19 a 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, o domingo, ali, após a ressurreição de Jesus, então Jesus está ali com os discípulos, no meio deles, e mostra o lado, as mãos, mostra as chagas, as marcas dos pregos, da lança, e os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Pentecostes, a festa do derramamento dos dons do Espírito Santo sobre a humanidade, onde os discípulos acreditam em Jesus. Então Jesus derrama o Espírito Santo e os envia, saudando a comunidade 2 vezes com a paz, o Shalom. A paz esteja convosco. Mostra-os lá, mostra o lado, as mãos, e depois conclui dizendo: olha, recebei o Espírito Santo de Deus. O que vocês fizerem de acordo com a vontade de Deus, Deus vai então acolher. Tudo que vocês perdoarem os pecados, eles lhes serão perdoados. Os que não perdoardes, eles lhes serão retidos. Primeiro dia da semana, o ressuscitado provoca alegria nos discípulos. Trocados por medo, trancados, fechados por medos, eles encontram em Jesus a alegria e a esperança. Os discípulos se alegraram por ver de novo o Senhor. Com a presença do Espírito Santo, novamente a humanidade surge e se reabastece com alegria deste Espírito, com alegria do ressuscitado. A diversidade de dons é fruto do mesmo Espírito Santo. Unidos no Espírito, a diversidade, o carisma se coloca a serviço do bem comum. A diversidade de dons e as várias manifestações do Espírito têm o Senhor como única fonte e são concedidos para serem postos a serviço do bem de todos, a serviço de todos. A primeira leitura lembra bem aquela força do Espírito que está na criação do livro do Gênesis. A todos mostra a unidade e o entendimento. Concretiza-se a promessa do Divino Espírito Santo, feito por Jesus antes de se despedir dos seus discípulos. O Espírito dá aos seguidores de Jesus a capacidade de proclamar o Evangelho na língua de cada pessoa, na linguagem da compreensão de cada pessoa. Há diversidade de dons, de carisma, de ministérios, mas nós somos unidos por esta força, uma só fé, um só Espírito, um só sacramento, um só batismo e um só Deus e Pai de todos. A presença do Espírito Santo corrige aquilo que não é capaz de ser colocado, então, em prática, aquilo que não corresponde ao bem de todos. O Espírito Santo corrige, o Espírito Santo nos preenche
desta força. Quando Jesus diz aos discípulos: ide por todos os lugares e vocês serão as minhas testemunhas em todos os lugares, até os confins do mundo. Lembra bem que é por força do Espírito Santo que nós vamos a todos os lugares. Hoje, na conclusão da Santa Missa, tem um rito do apagamento, assim, de apagar o círio pascal, aquela vela grande, que mostra bem. É a luz que agora se retira do nosso meio e você, eu, todos nós somos parte desta luz de Cristo em todos os lugares no mundo. Nós agora devemos levar o esplendor desta luz em todos os lugares, aquecidos, iluminados e instruídos com os dons do Espírito Santo de Deus. Que neste domingo, dia do Senhor, na solenidade de Pentecostes, em que assim conclui esse tempo pascal, Pentecostes, 50 dias após a ressurreição de Jesus, que procuremos ser este sinal de luz, de amor, de esperança em todos os lugares, com a instrução, a presença do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe a tua família, te livre de todos os males e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.